Eu posso te afirmar que o Irã já tem uma bomba atômica. Claro que aqui é uma analogia, no entanto, é uma excelente analogia. Você entenderá nesse vídeo o porquê os Estados Unidos acabou atacando o Irã. Você entenderá se estamos ou não em uma terceira guerra mundial. Bem como é que isso impacta o dinheiro, o seu bolso, os seus investimentos financeiros. E por último, que tal de bomba atômica é essa que o Irã já tem? E muito provavelmente, quase que 100%, ele irá utilizar. Veja bem, eu vou contextualizar trazendo também os fatos. E por que eu digo que eu vou trazer os fatos? Como sempre disse o dramaturgo e poeta grego, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Então eu vou trazer o fato e vamos analisar juntos. Entenda, os Estados Unidos acabou atacando os 3 principais complexos nucleares do Irã. O principal deles é Fordow, que esse complexo nuclear ele ficava meio que escondido, então ele teve que utilizar a maior arma já usada em toda a história, tirando uma arma nuclear. E essa bomba, somente os Estados Unidos têm, é uma bomba conhecida como anti-bunker. Sabendo disso, por que exatamente os Estados Unidos fez esse ataque? Leve em consideração que essa discussão dos Estados Unidos ou algum outro país como Israel atacar o Irã, o complexo nuclear do Irã, de alguma forma ou de outra, ou seja, com uma bomba ou por algum outro meio, já é uma discussão de mais de 20 anos, ou seja, não é de agora que isso começou. Então vamos entender mais ou menos o histórico. A grande verdade é que no início do século XXI, o Irã começou a investir em energia nuclear, e tanto de forma escondida. Ele não comunicou que iria investir, não comunicou mais ou menos onde é que seria, meio que as coisas começaram a serem descobertas. Ou seja, o primeiro ponto aqui é muito comum, é um padrão, se você vai investir em energia nuclear, você comunicar, até porque existem inúmeros tratados entre inúmeros países, os principais, economicamente falando, do mundo, que eles tentam evitar uma proliferação nuclear, exatamente em relação a armas, porque isso já deu problema. Sabendo disso, o primeiro passo é você comunicar a sua ideia, até porque outros países podem negociar contigo a fim de que você não invista na parte nuclear, ele te dá um subsídio, algum outro ponto. Isso é comum, isso é que acontece na prática. O segundo ponto que chamou a atenção, principalmente desse de Fordow, foi por que a construção de um complexo nuclear em um local tão escondido? Por que não comunicar inicialmente o lugar? Por que esse lugar fica entre montanhas? Tudo bem que o Irã é um dos países mais montanhosos do mundo, mas por que tão escondido assim? Por que você fazer uma camada de 70 metros? 70 metros de concreto é um prédio de cabeça para baixo, é um prédio enterrado, basicamente. Por que toda essa proteção? Será que é para evitar um ataque aéreo? Por exemplo, só os Estados Unidos têm um armamento para poder fazer um ataque nesse sentido. Percebe o quão difícil seria? Bom, se você vai fazer um complexo nuclear para energia, não tem sentido você proteger tão bem assim. Agora, se é para algum outro fim, talvez faça sentido. O terceiro ponto é que o Irã, não sei se você sabe, é uma ditadura teocrática. Uma ditadura, você consegue confiar plenamente no que ela está abordando, no que ela está trazendo? Quando é uma democracia, nós temos inúmeros fiscais e mesmo assim ainda existem inúmeros problemas. Imagine uma ditadura. O quarto ponto é que essa história já existiu. Isso aconteceu com a Coreia. A Coreia, em um belo dia, foi descoberto que eles estavam fazendo testes nucleares para energia. Em um belo instante para o outro, a Coreia anunciou que tinha uma bomba nuclear e produziu mais de uma, e mais de uma, e mais de uma. É uma ditadura também a Coreia. Ou seja, essa história já aconteceu. Será que ela iria acontecer novamente da mesma forma? Temos agora o quinto ponto, que é um agravante. O urânio, você enriquece ele mediante uma finalidade. Então veja bem, se sua finalidade é para produção de energia eólica, você vai enriquecer ele a 3 a 5% mais ou menos. Sua finalidade é para fins medicinais bem específicos, uns 20%. Agora, se sua finalidade é uma bomba atômica, é na ordem de uns 90%. Sabendo disso, por que quando o Irã era fiscalizado,
Ele foi fiscalizado porque ele foi pressionado por todos os países do mundo na época, a fim de, vamos entender o que você está fazendo aí. Você vai ter que entrar em algum tratado, não é tão bem assim. Nesse momento, quando o Irã foi fiscalizado por órgãos da ONU, por agências internacionais que têm realmente o objetivo de gerar essa fiscalização, que tem inúmeros players de inúmeros países diferentes, China, Estados Unidos, União Europeia, etc. Não é somente um tipo de país, um tipo de bloco econômico, algo nesse sentido, não. Existe uma diversidade de países. Bom, foi identificado que o Irã estava produzindo inicialmente, às vezes, o urânio enriquecendo ali por volta, enriquecido na volta de 40%, 50%, depois 60%. Em algumas das últimas vezes, chegando até passar 80%. Eu te pergunto, não era para enriquecer com a finalidade de energia? Então por que você saiu de 5% para 80%? Qual é o sentido disso? Bom, deixa aqui nos comentários se você acha que uma ditadura que tem o objetivo declarado de dizimar um país como Israel é uma ditadura há muito tempo, é uma ditadura extremamente opressora que escondeu um projeto em relação a um complexo nuclear, escondeu esse complexo nuclear abaixo de 70 metros da cota do solo, entre montanhas, e quando a fiscalização chega lá, percebe que existe urânio enriquecido na ordem de 80%, sendo que era para estar entre 3% a 5%. Você acha, deixa aqui nos comentários, que o Irã talvez estaria planejando fazer uma bomba atômica? Nesse momento é um xadrez muito simples. Israel e o mundo inteiro se sente ameaçado pelo Irã, mas Israel principalmente, porque ele será o primeiro a ser destruído. Você tem noção do que você está em Israel e ter um comunicado que em um mês, mais ou menos, o Irã terá uma bomba atômica e o Irã está em confronto, em guerra contigo, e ao mesmo tempo ele declarar que o objetivo dele é te dizimar? Nesse momento, Israel ataca alguns complexos do Irã, complexos nucleares. Ouça com atenção. Só que tem alguns que o Israel não tem tecnologia para isso. E quem é o principal parceiro de Israel? Os Estados Unidos. Nesse momento, os Estados Unidos acaba sendo acionado. Trump é o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que sempre quer demonstrar poder. Essa discussão já existe há mais de 20 anos. E é o momento que Trump diz sim, da anuência dele. E nesse momento existe o ataque nesse complexo, principalmente de Fordow, que era o principal. Mas agora, olha para mim. Olha para mim porque essa parte é importante. Sabendo disso, estamos então em uma terceira guerra mundial? Não. Não obstante, pode ser sim uma porta de entrada para uma terceira guerra mundial. Para existir uma terceira guerra mundial, é necessário que a Rússia também esteja envolvida. Eu digo que a Índia também, a China com certeza esteja envolvida, a União Europeia esteja mais envolvida. E não temos mais ou menos essa situação. É claro que esse evento, pensando em geopolítica e macroeconomia, foi de extrema importância. Nos últimos 20, no século XXI, digamos assim, talvez seja tão importante no sentido geopolítico, ok? Tão importante quanto a Rússia invadir a Ucrânia, por exemplo. Para você ter noção, porque é uma maior potência mundial, entrando diretamente em um conflito, em uma guerra. Pois bem, para ter uma terceira guerra mundial, é necessário que esses outros players estejam envolvidos, bem como, historicamente, as guerras mundiais elas começaram com 3 grandes polos de conflitos regionais. Temos 2 atualmente, Irã, Israel e Ucrânia e Rússia. Ou a China e a Rússia entram de vez nesse conflito, ou temos um novo conflito regional, por exemplo, China e Taiwan, e os Estados Unidos aí teria que entrar novamente. Bom, aí será uma situação muito mais complexa do que estamos hoje em dia. Sabendo disso, os Estados Unidos, estando na guerra, já diretamente, a China e a Rússia, eles irão entrar de fato? Isso depende como o Irã irá jogar suas cartas. Perceba que o Irã terá que contra-atacar, de uma forma ou de outra. Aqui existem 2 maneiras padrões, até porque um X1 diretamente com os Estados Unidos, não somente o Irã, como
99% dos países do mundo, eles sabem que eles irão perder. Isso é um ponto importante. Eles sabem que eles irão perder, porque os Estados Unidos é a maior força bélica do mundo. Bom, a primeira estratégia que o Irã possivelmente poderá utilizar é a questão de um ataque terrorista. Por quê? Um ataque terrorista, ele pode utilizar proxy. Então ele pode pegar algum grupo extremista do Irã, mas que não tem nada a ver com o Irã, entre aspas, e esse grupo terrorista fazer um ataque terrorista, podendo ser em território dos Estados Unidos, podendo ser também em alguma região dos Estados Unidos, tem alguns diplomatas e algum parceiro dos Estados Unidos, algo nesse sentido, mas tendo sempre algum cidadão americano envolvido. Caso esse ataque seja muito pontual, muito pequeno, talvez os Estados Unidos não dê tanta atenção. Mas caso seja um ataque maior, caso o Irã assuma a responsabilidade ou a gente tem que levar em consideração o Trump também acabar se envolvendo ao ponto dele anunciar um novo ataque para o Irã. E aí você vai escalonar esse conflito. Sairá de um conflito de vamos destruir o complexo nuclear do Irã para vamos destruir a ditadura Irã. Vamos quebrar o sistema, o governo atual do país. Então o Irã, até para retaliar, ele tem que tomar muito cuidado à medida a qual ele irá fazer, porque isso pode levar o próprio regime ditatorial do Irã a cair. Um segundo ponto, que aqui é a bomba atômica de fato, eu comentei no início, que com certeza o Irã irá utilizar essa cartada. Por quê? Porque o Irã já utilizou os países daquela região ali asiática, no Golfo, do Pérsico, eles já utilizaram essa cartada na década de 70, quando tiveram conflitos, que foi fechar o Estreito de Hormuz. Veja bem, você tem que entender que eles irão fechar de fato? Talvez não. Mas que eles irão anunciar para entender como cada país irá se posicionar, isso com certeza, com toda certeza, eles irão fazer. Eles terão que primeiro testar. Vamos testar aqui e jogar essa informação no ar para ver o que acontece. E, a depender do que aconteça, eles de fato irão fechar. Os países como fizeram na década de 70. E por que esse Golfo é tão importante? Esse Golfo nada mais é do que o estreito, aquela região do estreito que eles pretenderão fechar, passa 20% do barril de petróleo que o mundo utiliza. A própria Petrobras, ela importa 100 mil barris por dia nesse estreito. Por dia, acaba passando 20 milhões de barris. O interessante de toda essa história, para o imbróglio ficar pior para o Irã nesse caso, é que a maior parte dos barris vão para a China. Será que a China irá defender fechar esse estreito? Possivelmente não. Até porque os Estados Unidos conseguiu fazer um feito bem interessante nos últimos anos. Antigamente, os Estados Unidos eram um grande importador de petróleo. Hoje em dia, os Estados Unidos chega até exportar petróleo. Então ele tem uma autossuficiência bem maior do que antigamente. Sabendo disso, os Estados Unidos pode entender isso como uma carta de negociação até ao seu favor. No entanto, tanto para a China como para os Estados Unidos, como para o mundo inteiro, isso é extremamente prejudicial. E agora entra a parte do seu bolso, dos seus investimentos financeiros. Pensando no seu bolso diretamente, o barril de petróleo sair de 60 dólares, 65 dólares para 100, 80, 90 dólares, isso impacta negativamente muito no seu bolso, porque tudo irá subir de preço, principalmente no Brasil, que basicamente os produtos no Brasil eles são escoados, tendo a matriz energética, digamos dessa forma, pelo petróleo ou por algum derivado, pelo diesel, quer que seja. Tudo é petróleo. A commodity mais genérica nesse aspecto, que acaba impactando em todos os preços, é o petróleo. Você vai fazer uma rodovia? Você utiliza petróleo. Você vai pôr gasolina no carro? Petróleo. Diesel no caminhão da Magazine Luiza, da Amazon, de qualquer produto, da soja. Petróleo também, derivados do petróleo. Você vai produzir um carro? Derivados do petróleo. Você irá produzir plástico?
plástico que você tem na sua casa, tudo é petróleo. Consequentemente, os preços dos produtos irão subir, não tem nenhuma dúvida disso. Mas já estamos com os preços extremamente elevados, já estamos com uma taxa de juros da economia no Brasil de 15% e mesmo assim a inflação está elevada. Estamos com a taxa de juros das maiores economias do mundo também elevada e mesmo assim a inflação relativa a cada país e suas circunstâncias também. Todas essas taxas de juros estão elevadas. Imagine se os preços dos produtos subirem ainda mais. A taxa de juros irá subir ainda mais. Isso pode levar a um caos econômico. Não tenha dúvida que isso pode gerar um problema muito maior. A questão é, quem tem mais poder para negociar? Quem irá defender ou não o Irã? E defender o Irã não é um anúncio do Xi Jinping falando, eu defendo o Irã. É na verdade. Porque um anúncio ele pode fazer. Isso é até comum que ele faça, aliás. Mas é defender de verdade. Pois bem, pensando em investimentos financeiros, isso também impacta a maioria dos investidores, porque no final das contas as ações podem acabar caindo, os fundos imobiliários, os estoques e muitas das vezes você acaba vendendo o ativo. Existe o investidor que não aguenta nenhuma oscilação, esse deve viver na renda fixa. Existe o investidor que aguenta um pouco de oscilação, esse deve ter bastante na renda fixa e uma parte em setores talvez perenes, em empresas já consolidadas para receber algum tipo de dividendo ou provento ao longo do tempo. Mas se você é do tipo de investidor que é mercado financeiro, você quer ter fundo imobiliário, ações, small caps, etc., tudo ao mesmo tempo. Bom, eu sinto te dizer que você deve, a sua obrigação, se esse é o seu perfil, é a sua obrigação, não somente na ideia de mercado financeiro, mas ter um investimento, uma carteira, um portfólio, que ele seja diversificado ao ponto de já pensar, olha que interessante, em todos esses cenários. Consequentemente, você tem que ter caixa para aproveitar oportunidades. Consequentemente, você tem que ter reservas de valor. Consequentemente, você deve controlar a quantidade de small caps que você tem, empresas pequenas que você tem em sua carteira. Consequentemente, você deve estudar muito mais antes de investir. Tome cuidado. Se você não sabe muito bem sobre o mercado financeiro, não tente inventar. Não tente inventar. Porque talvez você não consiga ou não tenha nem sequer estômago para isso. Isso é um grande detalhe. Bom, teremos com certeza a parte 2 desse vídeo. Se ele já saiu, eu espero que você clique aqui. Se não, o YouTube irá te recomendar algum vídeo. Eu espero que você assista. Eu acabei não falando ao longo de todo o vídeo para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo aqui. Um grande abraço. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.